Nos anos 90, o mundo foi surpreendido por uma série de mortes que pareciam saídas de um pesadelo coletivo. Não eram assassinatos comuns, nem acidentes inexplicáveis. Eram rituais planejados, envolvendo dezenas de pessoas que acreditavam estar partindo para uma jornada cósmica rumo a um destino maior. O nome por trás dessas tragédias era a Ordem do Templo Solar. A Ordem do Templo Solar surgiu na década de 1980, inspirada por uma mistura de crenças esotéricas, teorias sobre a vida após a morte e uma visão distorcida de espiritualidade. Seus fundadores, Joseph de Mambro e Luc Jouret, criaram uma narrativa poderosa que misturava ocultismo, profecias apocalípticas e a promessa de renascimento em um novo mundo. Joseph de Mambro, carismático e manipulador, se apresentava como um mestre espiritual com acesso a verdades ocultas. Já Luc Jouret, médico e palestrante, era o rosto público responsável por atrair novos seguidores com discursos sobre ecologia, espiritualidade e a necessidade de preparar a humanidade para grandes transformações. A combinação dos dois funcionava como um ímã. Pessoas de diferentes países, muitas delas de classe média alta, foram atraídas pela promessa de um conhecimento superior e pela ideia de fazer parte de uma missão cósmica. O Templo Solar parecia oferecer propósito em meio às incertezas da vida moderna. No entanto, por trás da fachada mística, havia um sistema de controle e manipulação psicológica. Os líderes exigiam devoção absoluta, estabeleciam rituais secretos e impunham regras rígidas. Questionar significava ser excluído ou, em casos extremos, considerado um traidor da causa. Os rituais da seita eram carregados de símbolos templários, velas, túnicas e cânticos. Tudo era cuidadosamente encenado para criar uma atmosfera de transcendência. Os membros eram convencidos de que estavam participando de algo maior que a própria vida, algo que justificava qualquer sacrifício. Mas a narrativa central que mantinha todos presos era a crença em um apocalipse iminente. Segundo de Mambro, a Terra estava condenada e apenas os escolhidos da Ordem do Templo Solar seriam salvos, migrando espiritualmente para um planeta superior, na constelação de Sírius. A ideia parecia absurda para quem estava de fora, mas para os membros imersos em anos de doutrinação, fazia sentido. A promessa de escapar de um mundo corrompido para renascer em uma realidade superior era sedutora demais para ser questionada. Em outubro de 1994, a primeira grande tragédia veio à tona. Em vilas na Suíça e no Canadá, 53 membros da Ordem do Templo Solar foram encontrados mortos. Alguns haviam ingerido veneno, outros foram baleados, e muitos corpos foram dispostos em forma de estrela, como parte de um ritual macabro. As investigações revelaram que os líderes haviam convencido os seguidores de que aquele era o momento da transição. A morte não era vista como fim, mas como uma passagem necessária para alcançar a promessa celestial. O choque internacional foi imediato. Como tantas pessoas instruídas, muitas com famílias e carreiras estáveis, poderiam ter se entregado a um pacto de morte coletiva. A mídia passou a explorar cada detalhe, transformando o Templo Solar em sinônimo de fanatismo mortal. Mas o horror não parou em 1994. No final de 1995, novos suicídios coletivos ocorreram, desta vez envolvendo outras 16 pessoas na França. O padrão era o mesmo: mortes ritualísticas, corpos organizados de forma simbólica e mensagens que falavam sobre renascimento em outro mundo. Em 1997, mais um episódio aconteceu, agora em Quebec, no Canadá. 5 pessoas, incluindo crianças, foram encontradas mortas em mais um ato de devoção macabra. O ciclo de tragédias parecia não ter fim, sempre marcado pela crença de que a morte era a libertação. As autoridades perceberam que a seita não havia se dissolvido com as primeiras mortes.
restos da organização continuavam ativos, mantendo viva a ideologia apocalíptica e preparando seguidores para novas partidas cósmicas. Investigações posteriores mostraram que Dimambro havia manipulado até os detalhes mais íntimos da vida dos membros. Ele escolhia parceiros, controlava nascimentos e afirmava que sua própria filha era uma espécie de messias espiritual. Para sustentar a farsa, utilizava truques de ilusionismo em rituais, como projeções de luz para simular aparições divinas. A manipulação psicológica era tão intensa que para muitos membros não havia vida fora do templo solar. A realidade externa parecia sem sentido, enquanto a seita oferecia pertencimento, propósito e a promessa de transcendência. Ao longo dos anos, descobriu-se que a seita também acumulava grandes somas de dinheiro. Muitos seguidores entregaram fortunas aos líderes, acreditando que seus bens seriam inúteis após a partida. Esse poder econômico ajudou a manter o controle sobre os membros e a financiar os luxuosos estilos de vida de Dimambro e Juré. O caso do Templo Solar não foi apenas uma tragédia isolada, mas parte de um fenômeno mais amplo de cultos apocalípticos nos anos 90. Foi a mesma década que veria os suicídios em massa da seita Heaven's Gate nos Estados Unidos, todos motivados pela crença de que o fim estava próximo. A psicologia por trás desses eventos revela como líderes carismáticos conseguem explorar vulnerabilidades humanas. Em momentos de crise ou incerteza, muitas pessoas buscam respostas, propósito e comunidade. Quando alguém oferece tudo isso em um pacote espiritual, o perigo da manipulação se torna real. No caso do Templo Solar, a promessa de escapar de um mundo em decadência foi poderosa o suficiente para levar dezenas de pessoas à morte. Não apenas pela fé cega, mas pelo isolamento, pela pressão do grupo e pela habilidade dos líderes em criar uma narrativa convincente. O que torna o caso ainda mais perturbador é o envolvimento de famílias inteiras. Pais e mães arrastaram seus filhos para dentro dos rituais, acreditando que estavam lhes oferecendo salvação, quando na verdade os condenavam a um fim cruel. As mortes coletivas da Ordem do Templo Solar deixaram uma marca profunda na memória coletiva. Elas são lembradas como um exemplo extremo de como a mente humana pode ser capturada por ideias destrutivas, mesmo quando parecem absurdas para quem observa de fora. Até hoje, estudiosos de psicologia, criminologia e sociologia analisam o caso em busca de respostas. Como é possível que tantas pessoas tenham aceitado a morte como saída? Que mecanismos psicológicos permitiram tamanho nível de obediência e devoção? Alguns apontam para a teoria da dissonância cognitiva. Quando alguém investe tempo, energia e crença em uma ideia, torna-se quase impossível admitir que estava errado. A morte, nesse contexto, pareceu a última prova de fidelidade. Outros destacam o fenômeno do pensamento de grupo, onde a busca por consenso dentro da comunidade suprime qualquer voz dissonante. Quem duvidava era silenciado, e o silêncio coletivo reforçava a crença de que todos compartilhavam a mesma verdade. O Templo Solar se tornou um alerta sombrio sobre o poder das seitas e a vulnerabilidade da mente humana. Mostrou que inteligência ou educação não são barreiras contra a manipulação psicológica e que qualquer um, em circunstâncias certas, pode ser capturado por uma narrativa destrutiva. As mortes dos anos 90 ainda ecoam como uma advertência. Em um mundo onde novas crenças e líderes continuam surgindo, a história da Ordem do Templo Solar nos lembra que a linha entre fé e fanatismo pode ser tênue e mortal. O que resta, ao revisitarmos esses episódios, é a sensação de desconforto.
uma mistura de incredulidade e medo diante da capacidade humana de acreditar, obedecer e até sacrificar a própria vida em nome de uma promessa de salvação. E talvez essa seja a reflexão mais perturbadora. A mente humana, em sua busca incessante por sentido, pode se tornar sua maior armadilha. Afinal, como saber se aquilo em que acreditamos nos liberta ou nos destrói? Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente suas impressões e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.